Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho Jesus ao mundo para condenar o mundo, mas sim para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, porque as suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Assentados. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a missa de hoje, especialmente no Evangelho, destaca a misericórdia de Deus para conosco. Nosso Deus é misericordioso, é um Deus de misericórdia, e nós somos, nesse tempo de Páscoa, convidados a ser misericordiosos com os irmãos, como Deus é misericordioso. O Evangelho de hoje começa com a seguinte frase: Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único, para que não morra todo aquele que nele crer, mas tenha a vida eterna. E continua o evangelista São João: de fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas sim para que o mundo seja salvo por ele. O nosso Deus é um Deus de misericórdia. E por isso mesmo, a missa de hoje destaca, nesse tempo de Páscoa, essa misericórdia de Deus que amou tanto o mundo, de um modo inexplicável, porque nós não merecemos nunca isso. E ele, então, enviou o seu Filho para salvar, não para condenar o mundo. Nós sabemos muito bem que o Santo Padre, o Papa Francisco, foi eleito Papa em 2013. E exatamente nesse momento, iniciando o seu ministério episcopal, o Papa Francisco convocou um ano santo para ser celebrado a partir daquele final de 2013, conforme a Igreja faz às vezes. A Igreja convoca um ano santo para incentivar a prática e aprofundamento da nossa doutrina. E o Papa Francisco, ao ser eleito, convocou um ano santo exatamente sobre o tema da misericórdia. O ano santo da misericórdia. Então, naquele ano, final de 2013, até o finalzinho de 2014, a Igreja vivenciou exatamente esse tema, a misericórdia de Deus. E ao longo daquele ano, nós tivemos a oportunidade de refletir profundamente sobre essa verdade. Deus é misericordioso. O Papa Francisco chamou a nossa atenção durante todo o ano, em diversas celebrações, em diversas homilias, exatamente para essa misericórdia de Deus. Deus é
misericordioso. Quando nós abrimos o Evangelho, nós vemos o Filho de Deus, Jesus Cristo, vivenciando exatamente a misericórdia para com os pobres, para com os pecadores, manifestando essa misericórdia do Pai. E esse tema da misericórdia volta progressivamente em diversas situações, especialmente por ocasião da Páscoa. A igreja, celebrando a Páscoa do Senhor, sempre lembra a misericórdia de Deus. Hoje, por exemplo, nós ouvimos no Evangelho que Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único e mandou o seu Filho à terra para se encarnar, para se fazer homem, com o objetivo não de condenar o mundo, mas exatamente para que o mundo fosse salvo por Jesus. Então, esse tema da misericórdia está voltando, sobretudo nesse tempo de Páscoa. Hoje, por exemplo, a missa chama bem a atenção para essa dimensão de misericórdia. Nós todos precisamos ter essa profunda convicção. O nosso Deus é um Deus misericordioso. E o Filho de Deus, Jesus Cristo, veio ao mundo exatamente para salvar o mundo, para vivenciar essa misericórdia divina para conosco. Portanto, meus queridos irmãos, é preciso que nós nos conscientizemos dessa misericórdia do Pai e procuremos colocá-la em prática no dia a dia com os nossos irmãos. O mundo está vivendo, diz o Papa Francisco, das suas homilias, está vivendo situações de muito sofrimento e de muita indiferença. Muitas vezes os ricos, aqueles que possuem muito, não têm essa sensibilidade de ajudar os pobres. Abramos nossos olhos, diz o Papa, convidando-nos a vivenciar essa misericórdia de Deus. Abramos nossos olhos para ver as misérias do mundo, a indiferença para com os pequenos, os humildes. E nós somos, então, chamados a colocar em prática essa misericórdia do Pai. Sede misericordiosos, como o Pai Celeste é misericordioso, afirmou Jesus no Evangelho de São Mateus. E essa misericórdia nós precisamos colocar em prática. Nesse tempo de Páscoa, sobretudo, nós somos convidados a colocar em prática a misericórdia para com os irmãos, especialmente para com aqueles que estão necessitados pela fome, pela dor, pela doença, para que nós possamos assim, a exemplo de Cristo, colocar em prática a misericórdia do Pai. Sejamos, portanto, nesse tempo de misericórdia, nesse tempo de Páscoa, pessoas que vivem a misericórdia para com os irmãos. E essa misericórdia que nós precisamos vivenciar, ela é que vai nos garantir a salvação eterna. Pela misericórdia que nós praticamos, nós recebemos de Deus a misericórdia. E por isso mesmo, nós somos, então, ressuscitados com Cristo. A ressurreição não é merecimento nosso, é uma obra de Deus, através de seu Filho Jesus, que, por misericórdia, nos abre as portas da ressurreição. Vamos então, meus queridos irmãos, colocar em prática no dia a dia a misericórdia para com os irmãos, para que assim possamos receber também a misericórdia de Deus. Vamos agora, neste momento, fazer as nossas orações, nossas preces.